Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Que alegria estar aqui mais um dia, para que nós então possamos dar continuidade nas nossas meditações sobre o breviário da confiança no Sagrado Coração de Jesus. Então vamos começar. No dia de hoje, vai trazer por título O Apóstolo de Jesus Crucificado. São Paulo é o apóstolo da cruz. Só quis conhecer e pregar a Jesus crucificado. Por isso foi o vaso de eleição para levar o nome de Jesus aos gentios. Eu lhe farei ver, disse o Senhor a Ananias, como é preciso sofrer pelo meu nome. Atos 9, versículo 15 e 16. O grande apóstolo se gloriava nas suas dores, nas suas fraquezas, para ter a força divina. Não temia nem os ultrajes, nem as injúrias, perseguições, desprezos, açoites, por amor a Jesus Cristo, com quem vivia tão estreitamente unido, até a identificação. Essa sublime identificação que ele se fez o arauto. E aqui tem algo de muito profundo, meus queridos. Paulo vai dizer que ele não se envergonhava e não temia diante das perseguições e das cruzes, porque exatamente, São Paulo vai dizer, é na minha fraqueza que se manifesta a força de Deus. Por que então Paulo, grande pregador de Cristo, apóstolo da cruz, se gloriava tanto das cruzes? Da onde que vinha a força para que esse homem convertesse tantos, para que esse homem levasse o evangelho a tantas pessoas, para que ele pregasse tanto? Exatamente dessa passagem. São Paulo ele olhava naquelas cruzes que vinham até ele, e ele olhava naquelas cruzes, ele se colocava diante daquelas cruzes, e diante das cruzes a nossa fraqueza se revela, diante da cruz a nossa deficiência, a nossa miséria, o nosso pecado e a nossa carne estremecem e se manifestam. Então ele falava, Senhor, é na minha fraqueza que se manifesta o vosso poder, a vossa força. Porque São Paulo olhava para tudo aquilo que acontecia na vida dele e ele não falava, é meu, vem por mim. Não, é de Cristo, vem de Cristo. E aqui tem algo bonito, que quando nós estamos à frente de algum ministério, seja pregação, música, condução, intercessão, você exerce um ministério dentro da igreja, você é ministro, acólito, seminarista, religioso, seja lá qual for, nós corremos o sério risco de cair no pecado da vaidade. Porque a nossa carne, ela quer a vaidade. A nossa carne deseja que as pessoas nos elogiem. A nossa carne deseja que as pessoas batam palmas para nós, que as pessoas nos aplaudam. É isso que a nossa carne quer, é isso que a minha carne quer. Então, quando nós sofremos todas as cruzes, todas as perseguições, como ele vai dizer aqui, o grande apóstolo, ele se gloriava nas suas dores e nas suas fraquezas, para poder, então, ter a força divina. Ou seja, Paulo, ele se alegrava das fraquezas dele. Ele se alegrava da deficiência dele, da incapacidade dele. Por quê? Porque ele, sendo um apóstolo tão grande como ele foi, olhando tudo aquilo ali, ele estaria extremamente vulnerável a cair na vaidade. E o Senhor diz, eis que eu darei a minha graça aos humildes. Nossa Senhora fala, porque olhou para a humildade de sua pobre serva. Então, a humildade, ela é a rainha, mãe e mestra de todo o edifício espiritual da nossa vida. Se nós não formos humildes, nós nunca cresceremos na graça de Deus. Então, por que Paulo se alegrava nas suas fraquezas? Porque ele conseguia ver pelas suas fraquezas que tudo aquilo que acontecia, que envolvia ele, era o puro agir de Deus. Nada vinha dele. Então, quando ele olhava para a fraqueza, era como se ele se alegrasse daquela fraqueza, porque com aquilo ele mortificava a vaidade, ele mortificava o orgulho, ele mortificava a soberba da carne dele. Meus irmãos, quanto nós também não precisamos mortificar os nossos orgulhos, nós que somos de igreja, quanto que nós devemos pregar esse Cristo crucificado, ser esse apóstolo da cruz,
Apóstolo da cruz, sabendo que todas as cruzes que o Senhor nos manda na nossa caminhada é para a nossa santificação, é para a nossa purificação, é porque o Senhor nos quer mais próximo dele. É porque o Senhor quer que nós, olhando para a nossa miséria, reconheçamos: tudo é graça de Deus. Eu não faço nada, eu não opero nada, eu não crio nada. Eu só sou receptáculo da graça de Deus. Eu recebo, mas não é minha. E ele vai continuar. Quando Saulo caiu na estrada de Damasco, perguntou a Deus: Senhor, que quereis que eu faça? E foi fiel à graça, à vontade de Deus. Na estrada da nossa vida, quando nos fulminar algum desses raios de dor, voltemo-nos para o céu e consultemos a vontade divina. Meu Deus, que quereis que eu faça? E aceitemos o que vier do céu. Queridos irmãos, nós devemos, na estrada da dor da nossa vida, nas coisas que nós não compreendemos e não entendemos, olhar para o céu como Saulo, que caía daquele cavalo. Porque Deus às vezes ele quer nos humilhar, porque somente assim nós nos salvaremos. Deus às vezes nos quebra, Deus às vezes nos moe, nos pica. Não porque ele deseja o nosso sofrimento, mas ele sabe que com o orgulho besta que nós temos no coração, se ele não nos quebrar, não nos derrubar do cavalo, nós não seremos salvos. Então quando as dores, as cruzes vierem à nossa vida, você que está passando, olhe para Deus e fale: Senhor, o que quereis que eu faça? Deus tem um propósito para todos nós. Sejamos esses apóstolos da cruz, que levemos a mensagem da salvação, o Cristo crucificado, abracemos as cruzes, amemos a cruz. Não porque a cruz ela deve ser amada por si própria, mas nós devemos amar a cruz em honra daquele que subiu nela. Devemos amar a cruz em honra daquele que subiu nela, não simplesmente pelo madeiro da cruz. Jesus subiu na cruz, nosso divino mestre e salvador. Se nós queremos seguir Cristo, subamos também com ele na cruz. E não precisa ser a cruz do martírio, mas a cruz da vida, as pequenas coisas. Queridos, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Salve Maria!